Bom, pessoal, hoje estamos aqui com uma pessoa que a gente pode considerar como sendo a madrinha da carteira dos aposentados de cartório do Estado de São Paulo. Uma mulher engajada em toda e qualquer circunstância, desde os primórdios de 2016, para não falar antes. Mas hoje eu estou aqui não para falar de mim, para falar dela. Ela que está aqui com a gente hoje é a Darlene. Darlene, tudo bem? Tudo bem, doutor. Hoje aqui vamos bater um papo gostoso, legal, que eu quero saber, assim como outras pessoas do meu canal, do Vivenciando Cartórios, com o Dr. Rodrigo de Campos Meda, tudo sobre essa mulher, essa guerreira, a famosa madrinha aqui da carteira dos aposentados de cartório do Estado de São Paulo. Darlene, conta um pouquinho de você, vamos lá. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no seu canal, né, pelo convite, foi muito gentil da sua parte. A minha história, doutor, ela é, em partes, um pouco longa, né, hoje, para que todos saibam por que a Darlene hoje é a presidente da Associação Paulista de Aposentados de Cartório Extrajudicial. Essa associação, ela já existia. Quando eu me aposentei, eu estava tranquila, sossegada, porque eu já tinha trabalhado tempo suficiente, eu achei que a minha vida estava sossegada até o ano de 2016. Quando o Estado de São Paulo, através de uma lei que ele aprovou na Assembleia Legislativa em 2015, tirou parte do repasse que é feito, que compõe o quê? A nossa aposentadoria. Compõe o fundo da nossa aposentadoria. Eu nem imaginava que eu não ia ter reajuste, que essa carteira pudesse falir. Eu simplesmente peguei meu salário, vi que não existia reajuste, liguei no sindicato, fui procurar, me disseram o seguinte: eu não sei te informar, liga na associação. Aí eu procurei, nós vimos que tinha uma assembleia referente a isso no dia seguinte. Aliás, isso foi em 2016. 2016. Que, aliás, é um épico, né? Se a gente colocar isso numa régua... Aliás, 2016, para mim, foi um divisor de águas, né? Da onde eu saí de uma mera aposentada, dona de casa, para me engajar na maior luta referente ao quê? A manter os nossos direitos adquiridos. Aliás, bacana nesse aspecto lembrar que não fosse o seu trabalho, vamos comparar até que fosse a ponteira, claro, teve muita gente que te ajudou, sim, mas não fosse o seu trabalho, daquilo que a gente tanto escuta com as pessoas no meio, né? Hoje, praticamente, a carteira estaria acabada, realmente num regime de extinção, literalmente falando, né? Exatamente, porque o Estado, ele simplesmente faliria a carteira e não isentaria de culpa, ou seja, ninguém assumiria e o que seria de nós? E todo mundo que contribuiu... Exatamente, quando eu soube disso, é lógico que eu entrei em desespero. Eu fui numa assembleia da associação, que eu não conhecia, aí, através dessa assembleia, eu tomei conhecimento do que estava acontecendo. Naquele dia, eu tomei uma posição. Eu falei para todo mundo, eu fui uma das pessoas que se levantou e disse pro pessoal: eu não sei o que vocês vão fazer, mas que eu vou fazer algo, eu vou. Alguém tinha que tomar uma posição, né? Porque é o seguinte, imaginou se eu ficasse sem minha aposentadoria, era a única fonte de renda minha. Eu trabalhei 34 anos por ela, entendeu? Eu fui obrigada a contribuir por ela. Não era facultativo. Se eu contribuiria, se eu queria. Eles estipularam um valor e eu tinha que contribuir, querendo, podendo ou não. E ninguém sabe a trajetória de se pagar essa aposentadoria, né? Aí começamos. Eu comecei a contactar as pessoas através do Facebook. Foi um trabalho de formiguinha, de chamar as pessoas para gente, vamos fazer alguma coisa. E eu criei um grupo, vocês vão achar engraçado, que é o Bateram Minha Carteira, porque foi o que o Estado fez conosco. Ele bateu a nossa carteira no ano de 2010, quando ele mudou toda a forma de pagamento da nossa aposentadoria. E depois ele, de novo, bateu nossa carteira para tirar parte do repasse dela para dar para o Tribunal de Justiça e para o Ministério Público. Então quer dizer que o por acaso se tornou o acaso, né? Porque, na verdade, você era uma funcionária de cartório, aposentada, sim, e que já estava aí gozando de sua aposentadoria, quando, por um acaso,
veio a ser chamada por uma situação e desta situação você promoveu o início do seu engajamento, né? Exatamente, doutor. De lá para cá, eu nunca mais parei. Por quê? Porque eu sou o tipo de pessoa que, para eu fazer qualquer coisa, primeiro eu vou me inteirar da situação, vou estudar para eu entender o que estou fazendo, estou falando, porque a pior coisa que tem é você não saber informar. De fato. E eu vi que existia um problema muito sério com relação à carteira das serventias, a falta de informação. Nossa, como isso existia, né? E a falta de informação, e hoje informação é tudo. Sem dúvida. Para tudo. Sem dúvida. Então, o que eu fiz? Naquela época, eu contactei o deputado Janados, que tinha apresentado um projeto de lei junto para devolver o dinheiro da carteira. Por que eu contactei? Porque ele foi o único que apresentou esse projeto de lei. Depois, a deputada, acho que a Maria, eu vou esquecer o nome, não adianta. O Janazzi, que é o deputado... Ele foi o primeiro. Foi o primeiro, que hoje está engajado, inclusive, em favor dos servidores públicos do Estado, né? Eu chamo de São Janazzi porque ele defende todo mundo, né? Não somos só nós, né? Ele defende todos os servidores públicos estaduais, são os PMs, é o pessoal do Ministério Público, é professor, é tudo. Eu pude ver ele trabalhando, então eu posso até dizer. Então, o que aconteceu? Eu procurei e falei, Janazzi, mandei um e-mail para ele, deixei o meu telefone e falei, pelo amor de Deus, nos ajude, porque ele nos ajudou em 2010 com relação à carteira, quando foi modificada a lei, né? A 14.016 foi criada. Então, eu deixei meu telefone, ele me ligou. Eu até tomei um susto, né? Porque é um deputado me ligar, né? Ele me ligou e falou, dá pra gente bater um papo, vem até aqui. Eu fui até lá e aí ele me explicou. Eu digo que ele é o meu professor, por quê? Porque ele que foi me instruindo de como eu podia trabalhar e eu fui só aperfeiçoando aquilo que ele foi... Então nós fomos para cima dos deputados estaduais e junto, né, o pessoal tinha com a ABI lá no Supremo, que fazia 6 anos. Ação direta de inconstitucionalidade. A 4420. E ela estava há 6 anos lá, junto com o relator que era o Marco Aurélio, e nunca tinha sido pautada para ser votada. A qual, né, só para fazer um parênteses, debatia-se a extinção da carteira e aquilo que o antigo governador, para não falar o nome dele, mas que ele transferiu tirou a responsabilidade exatamente para passar para a carteira, deixando de se responsabilizar pela integridade econômica da carteira, né? Exatamente. E o que acontece? Nós, né, o pessoal do meu grupo, esse grupo que eu criei, Bateram minha carteira, vocês sabem que, né, um vai chamando o outro, e assim, quando nós começamos a brigar mesmo junto ao Supremo e à Assembleia Legislativa, nós tínhamos 275 membros. Nossa! Eu digo 275 guerreiros mesmo, porque nós não tínhamos números só, nós tínhamos pessoas, só que pessoas determinadas como eu, que não se calaram com relação ao que estava acontecendo. Então, essas 275 pessoas, elas se multiplicavam, porque a gente trabalhou pesado, enviando e-mails, ligando, isso dentro da Assembleia Legislativa e junto ao Supremo também. Verdadeiro engajamento, nossa, né? Foi mesmo, foi o ano que a gente mais trabalhou. E isso, eu estou falando do trabalho de fora. A associação fazendo o trabalho dela lá. E você fazendo o seu trabalho todo, né? Trabalho, porque eu acho o seguinte, que nós, quando a gente se une, a gente tem resultado político. Nossos políticos precisam de votos. Nós é que votamos. Então, eu colocava cada um para ir atrás dos seus políticos das suas áreas. Aonde o governador estava, eu colocava o pessoal para ir atrás do governador para pedir para ele devolver o dinheiro da carteira, para mandar o projeto de lei que devolveria o dinheiro da carteira. Não foi assim tão rápido. Tanto é que a gente ficou mais de 1 ano, né? Esse dinheiro não entrou na carteira. A carteira, ela, em 3 anos e meio, o atuário dizia, no estudo que ele apresentou, que ela simplesmente faliria. Iria acabar. Iria acabar e nós não teríamos quem fosse pagar nosso salário.
Falei, gente, quem vai se responsabilizar por nós? Aí nós fomos para cima da ADI. Bom, vamos importar. A ADI, em 7 meses, foi pautada com o trabalho de bater minha carteira. Trabalho que esse feito por mim e por todos os meus guerreiros, que eu falo, junto ao Supremo Tribunal Federal. Em 7 meses ela foi pautada. Quer dizer, você indo com seus recursos para Brasília. Para Brasília, sim. Eu ia com os meus recursos, depois o grupo começou a me ajudar, né? Eu pagava toda a minha passagem, eu ia no mesmo dia, voltava no mesmo dia, mas eram sempre, né, um trabalho que eu sabia aproveitar cada segundo dentro do Supremo, porque lá você tem que ser muito inteligente. Lobby nós não temos, né? Nós não tínhamos lobby. Tanto é que um dia me perguntaram quem que é o seu lobista. Eu falei, Deus. E foi mesmo, né? Fomos bastante abençoados naquele ano. A ADI foi pautada e votada no dia 16 de novembro. Verdade. No dia 28, o projeto de lei 608 foi pautado e votado. Devolveram não os 4 percentuais que tiraram, mas os 3, que já comporia a carteira. Seria suficiente para garantir. Mesmo assim, o Estado ainda mordeu um percentual, que é muito dinheiro. Sim, sim. Mas ele seria responsável, já tirar até tudo, desde que ele se responsabilizasse pelo nosso salário. Só que daí nós conseguimos o que depois? Nós temos um fundo de reserva. Nós saberíamos que teria eleição para presidente. E que eu fiz? Nós, né, o grupo tem conhecimento, tem filhos que trabalham em tudo quanto é lugar, no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, que trabalha na prefeitura, que trabalha no governo. E com isso, a gente vai fazer o quê? Nós fazíamos uma corrente para a gente conseguir chegar nas pessoas que a gente precisava. Nós tínhamos os trabalhadores da ativa. Os trabalhadores da ativa não entrariam nessa carteira. Mas como? Eles contribuíram e agora vão para o regime geral da União? Não. Tanto é que a minha discussão com o procurador-geral lá em Brasília foi nesse sentido. Eu falei, não, eu apresentei o projeto de lei para manter, doutor. Quer dizer que, só para o esclarecimento para o público, na verdade, os funcionários estatutários do Estado de São Paulo, eles se subdividem em 3 categorias, né? Sim. Os primeiros, que são os estatutários até outubro de 88, que é a data da Constituição, de 88 até 94, né? Que são os funcionários do regime especial híbrido, que não optaram. Esses que você se refere são aqueles funcionários que não haviam ainda se aposentado, né? É isso? Para eu entender direito. Porque quer dizer, existia um risco maior. Até para a gente que nem aposentada ainda, corria-se o risco de nem estar na carteira hoje. Exatamente. Nossa. O meu cuidado foi igual. Apresentar o projeto de lei, né, de uma emenda no projeto de lei que o governador tinha enviado para a Assembleia Legislativa, que inclusive quem foi... o Janás resolveu não colocar o nome dele. Ele colocou bater minha carteira por essa representante do Olha, que legal, né? Isso fez justiça. O que era justo. Exatamente. Eles estavam contribuindo para a carteira ainda como que eles não teriam direito a ela. Sem dúvida. Então, para que depois não se tornasse mais outra briga, o governador entendeu, né? O pedido que a gente fez, nós mandamos, né, entregasse em mãos do governador e ele nos atendeu. Então, não, ele mandou uma emenda para aquele projeto de lei, essa emenda que virou, que foi aprovada, era lógico, junto com o projeto de lei, isso foi em 2018, né? Manteve o direito assegurado daqueles que estavam na ativa. Porque, aliás, esse foi um dos grandes absurdos que houveram no Brasil, né? Onde se delimitou o conceito de direito adquirido, né? Porque anteriormente, até a primeira reforma da Previdência, no primeiro mandato do governo Lula, nós tínhamos aí uma circunstância de que direito adquirido era direito adquirido. Exatamente. Depois se debateu o que seria direito adquirido daquilo que era uma expectativa do direito adquirido, né? Então, o que acontece? Quando você se refere a essa situação, você entra naquele campo da expectativa de direito adquirido. Então, a sua atuação foi fundamental, porque justamente essas pessoas poderiam ficar sem os benefícios daquilo que elas contribuíram. Exatamente. E seria outra briga jurídica. Outra briga jurídica. Porque se existe uma coisa que o INSS não faz, é reconhecer isso. Como que essa pessoa que está trabalhando tranquilamente vai se aposentar
e não pode ser por essa carteira, e o INSS não aceita, porque não tem contribuição dessa carteira para eles. Como eles vão pagar uma aposentadoria para uma pessoa se eles não receberam um centavo dessa pessoa? Quer dizer, a pessoa ia ficar a ver navios, essa que é a grande verdade. Né? Ia ficar naquele imbróglio jurídico. Aliás, esse imbróglio já foi até discutido no dia da DI. Nós viramos o quê? Nós viramos uma aberração jurídica. Nós não somos, hoje não temos classificação, não temos. A classificação, antigamente nós éramos estatutários, derrubou os estatutários porque nós não éramos funcionários públicos, aí nós viramos o sistema híbrido. Especial híbrido, mas nós somos o quê? Como os próprios ministros disseram, nós somos o quê? Um limbo jurídico, porque até para determinar qualquer coisa para nós, fica difícil, porque uma coisa que o doutor deve entender bastante é com relação a tantos processos, porque se perde muitos processos com relação ao pessoal da nossa carteira. É porque o juiz, ele tem que entender muito da diferença da nossa carteira ser uma carteira que era compulsória para aquele que é facultativo. Tem os dois nessa carteira. E agora... Exatamente. Existe muita confusão nesse sentido, porque, de fato, não é uma questão corriqueira, né, que se debate até no âmbito trabalhista, todo mundo está careca de saber, né? Existem muitas circunstâncias que, se o próprio advogado não levar para o juiz, fica difícil do juiz decidir, né? Uma delas é justamente essa que você está colocando. A Constituição dispõe dessa forma, né? Quem não fez concurso público não é estatutário. E nas normas de disposições transitórias não recepcionou essa categoria. É muito bacana, foi pontual essa sua colocação, porque hoje eu me deparo, sabe, em outros estados, em situações assim que eu cito muito. Por exemplo, o estado de Minas Gerais, né? Tenho diversos clientes em Minas Gerais que garantiram a sua participação, vamos dizer assim, de uma previdência pública em função do quê? De ações judiciais. Por quê? Porque eles tinham carteiras como vocês têm em São Paulo, mas não foi uma Darlene que estivesse lá no momento oportuno para se debater da forma como você debateu aqui, que ficou à frente de toda essa luta, né? E não tiveram isso. Então, hoje, muitos desses funcionários, para citar o exemplo de Minas Gerais, mas tem aí Goiás, né? Isso para a gente não explorar outros lugares. Então, quer dizer, justamente isso que você está colocando. É porque qual foi o meu intuito, né? De entender. Primeiro eu tinha que entender o que estava acontecendo, estudar o que poderia ser feito, porque não adianta nada também você estar à frente de uma situação se você não sabe nem o que você vai fazer, se colocar. E aí foi fundamental para nós, a internet. A internet é o nosso maior meio de divulgação de tudo. A informação, ela é fundamental para tudo. Então, ela foi fundamental para nós, porque nós utilizamos ela de forma para conseguir chegar à Assembleia Legislativa e junto a todas as lideranças. Tanto é que vocês viram que teve um movimento nesse sentido, que foi o dos funcionários públicos estaduais com o confisco que o Dória fez. Eles fizeram a mesma coisa que nós. E eles conseguiram. O aumento da alíquota, né? Eles conseguiram reverter. Por quê? Porque é a força que a gente tem. A união faz a força. É porque as pessoas acham assim, mas não adianta eu falar. Gente, dá a mão. O outro dá a mão. Que é a diferença? Não, são pessoas comuns que não entendem o seu valor. É isso que eu hoje faço questão de mostrar para os associados à frente dessa presidência, dessa associação, que essa associação não é minha, eu sou só uma administradora. Eu me preparei para administrá-la de forma profissional, né? Tanto é que eu tento estender o máximo possível para que ela realmente englobe aquilo que o associado necessita. E essa carteira tirou muito direito. Muito direito. Não a carteira, né, gente? Que é o governo do Estado que aprova através da Assembleia Legislativa as coisas que são tomadas da gente. Em 2010 foi a mudança, porque nossa carteira, nós contribuímos sobre salários mínimos. E eles
mudaram isso por conta da Constituição, como a Constituição não recepcionou a carteira, não pode ser indexado em mínimo. Mas nós tínhamos que continuar contribuindo em mínimos. Só que eles mudaram. Eles são muito espertos. Eles mudaram a faixa, fizeram uma tabela de 2008. Para frente. 2008 essa tabela ficou congelada e de lá você tinha que fazer... A lei foi aprovada em 2010. Né? Então, de lá para frente, nossos salários ficaram congelados com aquela tabela de 2008 e foi feito o quê? A nossa aposentadoria através desse valor. E chega em 2016, nós não tivemos reajuste porque a carteira estava falindo. O Estado provoca isso, o Estado provoca essa quase falência da carteira, porém ele não devolve, ele somente vai lá, ele devolve parte do dinheiro e nós que não temos. Ela vai se constituindo de acordo com os trabalhos, todos os emolumentos feitos, repasses para essa carteira de todos os cartórios. Aliás, até é importante nesse ponto você colocar essa situação, porque existem alguns engajamentos jurídicos promovidos pela própria associação, né? E eu tenho notado bastante circunstâncias as quais essas pautas que você tem colocado à frente, né? Eu verifiquei que você tem uma pauta justamente desse reajuste de 2016, né? Para aqueles que não se enquadraram nessa modalidade do salário mínimo, né? Você tem a própria engajamento de uma ação pautada na questão dos salários mínimos, né? Exatamente. E você tem outras pautas, você tem pautas de renda, né? Que é uma pauta também importantíssima. Aliás, no tocante à questão do imposto de renda, Darlene, que eu tenho percebido bastante as pessoas se interessarem por essa questão, né? Eu queria que você colocasse aí um pouco do seu ponto de vista daquilo que está acontecendo na questão do imposto de renda. Deixa eu explicar para vocês. No ano de 2016, além da gente não ter o reajuste, tudo está acontecendo isso, eles mudaram a nomenclatura da administração de custeio da carteira, que é uma verba previdenciária oficial, eles modificaram para a gente não poder deduzir e eles retêm o imposto de renda sobre tudo isso. Então, no ano de 2016, fora isso, tivemos mais esse problema. E eu, denunciando o tempo todo, falando, nosso imposto de renda está errado, está retido de forma indevida, nós vamos pagar mais imposto de renda. Ficamos no ano de 2016, 17, 18 e 19 tendo o imposto de renda retido dessa forma indevida. Aí, quando foi que o IPSP realmente foi totalmente extinguido, no ano de 2020, a Secretaria da Fazenda passou a responsável por essa carteira, passou a gerir essa carteira, ela corrigiu nos nossos informes. No ano 2020, exercício 2020 e 2021. Mas o para trás... Foi 21 e 22, desculpa. O que ficou para trás... Ficou para trás. Não sei. Não foi comigo. Não foi eu. Não é comigo. Aí, o que aconteceu? Eu tentei, no ano de 2021, quando eu assumi a associação através da eleição, já tentar resolver esse problema junto ao gestor da carteira, também ao secretário da Fazenda. Eu tentei administrativamente, não teve jeito, entramos com um processo coletivo judicial. Quando foi no ano de 2023, nós tivemos outra surpresa. O Estado simplesmente não fez essa correção nos nossos informes, essa dedução, pagamos mais do imposto de renda. E aí eu fiz a reunião, me disseram o seguinte, nós só vamos responder de forma judicial. Quer dizer, só para a gente deixar pontuar aqui para o pessoal do canal, além de uma circunstância que, pelo que eu estou entendendo, havia um cálculo errado, a base de cálculo estava errada, porque estavam calculando o imposto de renda sobre o bruto, quando na verdade deveriam calcular sobre o líquido, deduzir daquela parcela de contribuição para o Estado. Ainda depois teve uma outra circunstância, quer dizer, não corrigiram também. Então, quer dizer, o problema não era no âmbito federal, o problema é no âmbito estadual mesmo. Estadual, dentro do Tesouro. Tesouro do Estado. No Tesouro do Estado. Ele alega o seguinte, foi uma determinação da Receita.
E a Receita não teve nada a ver com isso? Ué, se a Receita te fez essa determinação, por que vocês voltaram atrás do ano passado, retrasado, esse ano não? Baixaram a cabeça, não tinha o que responder, porque é aquilo que eu falo. Primeira coisa que eu fiz para conversar com o subsecretário foi explicar para ele quem era a Darlene e o que era a associação. Por que eu estava ali, eu falei, estou aqui solicitando que vocês façam uma coisa que por lei é obrigatório, é disponibilizar os nossos olerites no site. Nossa, até isso? Até isso, porque se você... Então, eu vou dar uma cortadinha, doutor, sabe por quê? Porque, olha, é o seguinte, a nossa advogada, a doutora Marcela, ela nos deu, ela falou assim, Darlene, nós vamos entrar com ação punitiva, só que vai demorar muito. Vamos dar uma mexida nisso, você vai instruir os seus associados a fazê-lo de forma individual. Por quê? O particular, eu vou cobrar um valor simbólico para dar entrada na ação, e se consegue contador para fazer essas planilhas para mim, porque daí fica muito dispendioso. A gente vai entrar de forma particular, vai correr no Tribunal de Pequenas Causas, Tribunal Especial, por causa do valor. E assim, as ações elas vão tramitar muito mais rápido e, pelo menos, eles já vão ter a correção já rapidamente nos seus olerites, no mês a mês. Perfeito. Aí nós tínhamos que elaborar uma ação que uma não desse conflito com a outra, com a particular, para não dar conflito. Tudo isso nós tivemos que estudar. Aí, por isso que nós fazemos sempre, em todo associado, você deu a entrada, se você não é isento. Outra coisa, muitos dos meus associados tinham direito à isenção, porém não tinha informação. Hoje a associação, ela trabalha 100% para o associado, constantemente. O tempo todo informando, ajudando. Não é só por essa, presidente, porque eu instruí também até os nossos colaboradores. Aliás, até é importante colocar para os aposentados e para os pensionistas, até a nossa extensão do nosso canal, é que pela própria associação, ela pode entrar em contato lá com você, e depois você vai disponibilizar os canais de contato, Darlene, para essas pessoas poderem ter noção da questão relacionada a essa isenção, né? Exatamente. Como você bem falou, tem muitos aposentados e pensionistas, e hoje eu vejo lá no meu escritório, nas minhas ações, que realmente tem muitas pessoas que são pessoas simples, que muitas delas que têm hoje uma vida como desejaram, né? Fizeram aquela programação de vida para ter uma vida tranquila. E que não estão preocupadas com isso, mas que no final do mês, essa diferença faz a diferença. Lógico, é o que eu mostro para eles. Tanto é que, olha, não faz nem muito tempo. Nós já temos muitas ações transitadas em julgado do processo do imposto de renda. Certo. Tem muito associado que já foi até corrigido. Por que nem todos deram entrada? Porque nem todos estão associados à associação. Então, essa carteira tem uma extensão de mais de 7 mil pessoas, só que é uma carteira... Quantos associados? Lhe fazendo essa pergunta, já vamos perguntar para você, quantos associados? Tem total de 7 mil aposentados, 1.500 ativos. Ah, nossa, mas é que as pessoas precisam ter a noção das benefícios, né? É importante as pessoas terem noção de que esse benefício, a partir do momento que se tornem associados, é extensivo a elas, né? Não, mas nem tudo é. Deixa eu explicar uma coisa. Isso, por favor, pincela para nós. As ações de andamento, eu não posso colocar ninguém mais. Então ela não é abrangente. Para que isso fique bem esclarecido. Tem que ficar muito bem claro isso. A pessoa se associou hoje, ela não vai ter o benefício das ações anteriores, retroativamente. Vão lá e se associam quando ele descobre, mas eu deixo sempre muito claro isso. Eles não estarão dentro das ações coletivas, aí eles falam de acaba o interesse? Acaba, porque, você sabe, o ser humano, ele acha que é o toma lá da cá. Só que essa associação é de pessoas. Sim. Ela não tem verba do Estado, nem do governo federal. Mas eu vou pegar um gancho nisso que você está colocando, que é importante também lembrar para a turma aqui, o seguinte... não obstante o fato dela não ter entrado com a ação naquela oportunidade, tá? O próprio Tribunal de Justiça hoje já decidiu que mesmo as pessoas que se aposentam hoje, elas podem brigar pela questão do salário mínimo, elas podem discutir a questão dos 11,08
E elas podem sim discutir a questão do imposto de renda. Exatamente. Inclusive, pelo fato de que o que se discute nessas ações, o Tribunal de Justiça puxou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, onde se discute os últimos 5 anos. Até para o pessoal ter noção de que a tabela de vocês ela é fixa, né? O valor é fixo. Quer dizer, a pessoa que entra hoje no sistema para se aposentar, ou próprio pensionista, já entra desfalcado, né? Exatamente. Uma das coisas que eu quero também deixar claro é o seguinte: quando terminar a ação dos 11,08%, a nossa coletiva, eu vou buscar uma coisa, fazer com que se corrija essa tabela. Porque Importante. nela não vai estar constando os 11,08% que deixou de ser colocado no ano 2016 da TAM. Isso é uma coisa que já está aqui, você entendeu? Nós estamos em 2023 já. Sim. Mas por que razão isso? Porque essa semana me levantaram uma coisa. Olha, para vocês entenderem como é importante, cada coisa puxa a outra. Um associado me ligou da Helene e eu ganhei ação com o Dr. Rodrigo, que é o doutor que faz as ações dos 11,08%. Você me falou o seguinte: se eu não fiz ação do imposto de renda, eu vou pagar mais imposto, porque meu salário já está sendo corrigido. Então, vamos pontuar mais 2 coisas aqui. Vão me perguntar, mas Darlene, quanto é que eu tenho a mais no meu salário se eu ganhar os 11,08? Hoje, nós pagamos com uma administração de custeio da carteira 11%. 11%. 11%. Nós fizemos ação coletiva, nós perdemos porque está na lei, né? Mas depois é uma outra coisa, uma outra pauta que a gente pode discutir uma outra hora. A pessoa que não fez ação do imposto de renda vai pagar até ela fazer e ter essa correção. Ou seja, uma coisa Puxa a outra. puxa a outra. Então, hoje, quando você se aposenta, você entra em contato com a Darlene, a primeira coisa que a Darlene passa é essas 2 coisas. Primeiro, a ação do imposto de renda junto com a dos 11,08%. Isso é fatal, eu vou estar falando. Você já está se aposentando com esses 2 problemas. Então, e tem que fazer. Por que tem que fazer? Para você ter a correção correta no seu imposto de renda e ter realmente o que é de direito, que é os seus 11,08%. Então vai dar um pouquinho mais que os 0,08%, mas é para você ter uma ideia do valor que é. Darlene, e os atrasados? Doutor, os atrasados precatórios, gente. Infelizmente é precatório. Aliás, agora você tocou na ferida, né? Porque essa questão dos precatórios é uma situação que até hoje, para mim, tá parada aqui na garganta. Eu sei. E vamos discutir isso daqui, vamos colocar isso em pauta, que é importantíssimo que você colocou, interessantíssimo até para quem está assistindo. Quando a gente fala em precatórios, vamos pensar que é todo e qualquer recurso que sai do erário público, ou seja, fruto de recolhimento de tributação, tá bom? Tudo que se recolhe a título tributário vai para o Tesouro do Estado. E aquilo que você tira do Tesouro do Estado até para pagar essas ações judiciais, aqui no Brasil, até por disposição constitucional, tem nome, precatório, tá bom? Quando a gente fala da carteira, a carteira, gente, todo mundo sabe, principalmente quem está assistindo a gente aqui hoje, que ela é abastecida, provida por recursos, de usuários dos cartórios, das serventias sociais, que quando vão lá no balcãozinho, pagam as custas e os emolumentos. 2, a contribuição que é paga pelos próprio pessoal da ativa, que é retido do seu... Exatamente. E mais dos próprios aposentados E pensionistas. Aí me vem a cabeça, mas peraí, se o recurso não está saindo do erário público, como que na satisfação desses processos que a gente está falando, o dinheiro tem que vir dos precatórios? Não é uma situação complexa, muito complicada de se entender, principalmente se é ruim para o advogado. Imagina para a parte, Darlene, como que isso funciona na cabeça? Exatamente. O que acontece? Nós temos um fundo de reserva na carteira, né? Esse fundo de reserva que o Estado, a gente vai ter que brigar com o Estado para prestar conta. Porque ele é só gestor, gente. Ele não é dono dessa carteira. Tem que entender o seguinte, ele não é o dono dessa carteira. É uma das coisas que eu sempre explico. Mas caiu na mão do Estado,
Gente, não estava na Mubipesp, nós pagávamos uma fortuna, o prédio, os funcionários, tudo. E eles tiravam o quê? Os repasses, separado. Então, tudo isso, o Estado economizou, porque ele jogou lá do jeito dele, ele está economizando. Então, ele ficava com o dinheiro, só que daí que o Dória fez? O Dória resolveu dar mais uma mordida no nosso dinheiro. Quer dizer, dos 5,5% de contribuição mensal, pulou para 11%. Pulou para 11%. E outra coisa, ele pegou todo o excedente da nossa folha de pagamento. Ou seja, nossa folha de pagamento dá 50 milhões, só que o repasse deu 72, esses 22 iriam compor o nosso fundo de reserva para pagar os precatórios, qualquer eventualidade. O problema que aconteceu no ano 2016, por que a maioria ganha esse processo? Porque nós tínhamos fundo de reserva exatamente para isso, e era um bom fundo de reserva. Só não tinha mais porque a carteira perdeu um dinheiro por investimento em carteira furada, né? Mas é outra questão. Mas o que eu falo é o seguinte, a nossa carteira era para ser muito rica. Quer dizer que não cola aquela desculpa de muitos aí, no sentido de que o Estado vai pagar a fatura de uma forma ou de outra. Porque pelo que você está dizendo, o que tem de superavitária essa carteira não cabe nos dedos da mão nem do pé se a gente for somar os zeros. E o que é pior, essa carteira, ela funcionava até feito banco. Né? Porque ela era a carteira da serventia, dos advogados, dos economistas, dos vereadores. E aí foi mudando, né? Foi tirando. No final ficou só, dividiu entre os advogados e a carteira das serventias, né? Que seriam os cartorários. Os advogados foram jogados de lado, tomaram maior prejuízo, porque a carteira deles era 10 vezes maior que a nossa, desde o ano 94 não entra ninguém por força da lei, né? Da legislação. Então não entra mais ninguém. Essa carteira, ela já está se extinguindo. Então hoje os meus associados, em sua grande maioria, 60%, tem mais de 70 anos. Então eu perco muito associado, parece. Aí quando tem pensionista, ela continua com a gente, né? Por conta que hoje... A própria legislação estipula, né? Não é só por isso, porque hoje ela entende que eu sempre abracei muito as pensionistas, porque eu sou o pessoal que cai de paraquedas na carteira. Ah, sim. Geralmente eram donas de casa, ou então seus maridos que não entendiam nada desse universo. Eles têm uma pessoa que está sempre lá conversando com eles, explicando detalhadamente, conversando com os filhos, família. Eu tenho esse cuidado. Por quê? Eu falo que enquanto eu conseguir, eu der conta, eu vou fazer esse trabalho. Porque eu sei o quanto é difícil para uma pessoa de idade, hoje, acessar a internet, saber desse universo. Gente, hoje nós vamos falar para vocês, mas eu sei que isso daqui vai dar para milhões de pessoas que vão se interessar, vão entender o que está acontecendo. E a associação, ela está aqui para isso, para abraçar essas pessoas, para informá-los, para instruí-los o que eles têm que fazer. Então, eu tenho cuidado. Eu vejo que eles não ainda deram entrada nos processos do imposto de renda. Por quê? Eles pedem lá na secretaria, leva trocentos meses para eles pegarem. Para serem atendidos lá, né? Sim. Gente, é um absurdo. Então vamos aproveitar esse gancho. Eu queria que você aqui colocasse para gente os canais de contato da associação, para que os aposentados e os pensionistas possam ter um acesso e para que ninguém tenha desculpa de falar assim, eu não tenho acesso a Darlene, eu não tenho acesso à associação. Então, por favor, Darlene, coloca aqui para o pessoal do meu canal os seus canais de acesso da associação. Pessoal, eu vou falar aqui para vocês, né? Nem vou olhar aqui para o doutor, porque eu estou conversando agora com vocês. Pessoal, a associação, nós temos grupo no WhatsApp, 2, porque delimita. Por que eu não abro a comunidade? Porque eu consigo gerenciar melhor. Porque são muito pontuais, né? São muito pontuais as dúvidas do pessoal e eu consigo controlar. Nós temos 2 grupos no Facebook. Tem o da PASEG, que é a associação, e temos o Bater Minha Carteira, que eu vou manter enquanto eu puder, porque esse grupo foi o precursor de tudo isso, né? Ele que me elegeu,
que o pessoal saiu lá do interior, gente, teve gente que veio de muito longe, mas muito longe, que teve que, inclusive, se hospedar em São Paulo para vir botar em mim, a qual eu sou muito grata. Eu falo, o Grupo Bateiro nunca vai acabar no que depender de mim, né? E nós temos canal no YouTube também da Faceg, não sei se está o ativo do Bateiro, e nós temos o quê? O Instagram, né? E tem o site da associação, gente. E tem o quê? O meu WhatsApp particular, que vocês têm acesso. Eu vou depois pedir para o doutor... Vai ficar na descrição do vídeo. Vai ficar na descrição do vídeo. E nós temos o site da associação que eu mantenho estritamente atualizado, porque eu sei que tem pessoas que gostam de verificar tudo isso. Então, o canal de informação hoje ele é constante. Hoje você pode buscar a informação. Você quer saber quem que é a Darlene, o que ela fez? Joga no Google. Você vai entender tudo isso que eu estou explicando para vocês, que lá tem uma trajetória resumida de todo o trabalho feito por mim. E atrás de mim, hoje, a associação, né? E eu sou muito grata porque a credibilidade da associação hoje tem só aumentado. Nós não conseguimos expandir muito, por quê, gente? Na medida que eu coloco associado, eu perco associado. E é muito triste. Muito triste para mim, porque eu não perco um número dentro da associação, eu perco um amigo, porque diferente de qualquer outro lugar, eu conheço aquela pessoa, eu sei a sua história, porque eu falo com ela. Todos têm acesso a essa presidente. Então, é aquilo que eu mais enfatizo. Hoje, vocês têm todas as informações necessárias, todas as suas dúvidas tiradas, sanadas de forma constante, tanto por mim, né, e que agradecendo novamente a oportunidade de estar aqui junto com o doutor. É um prazer nosso. É um prazer, é uma honra para nós termos você hoje no canal. Então, eu me sinto muito honrada, sabe por quê? Porque a gente sabe quanto é difícil a gente conseguir atingir o público-alvo. Nosso público-alvo é um público mais seleto. O senhor nem tanto, né? Porque o senhor pode advogar para toda a classe cartorária, é uma das coisas que eu sempre falo. Gente, é importante vocês conhecerem as pessoas e cada um dentro do seu quadrado. E é importante você entender por que o advogado hoje, ele atua de tal forma, porque eu sei que os nossos associados dão trabalho. Eles querem um advogado exclusivo e não vai ter, né? São pessoas de idade, são aquelas pessoas que... eu ligo, por que ele não me responde? Darlene, por favor, fala com o doutor Rodrigo para falar comigo. Nós temos o teu coração muito grande, né? E a gente tem. Tem que ter, né, doutor? Porque, infelizmente, nós estamos lidando com pessoas que não têm mais tempo. Então, na melhor fase da vida, né? Deveria ser. Aliás, por falar em melhor fase da vida, eu queria que, para a gente finalizar aqui, que você falasse um pouco da parte prazerosa de ser a presidente, além de tudo que você faz, mas desse brinco que é esse hotel que vocês mantêm aqui em Águas de São Pedro, uma cidade muito gostosa. Estamos aqui na presença dela, mas dentro aqui de um ambiente super agradável, familiar. E eu queria que você falasse também, vocês também têm uma outra colônia, que é no litoral, né? Então, eu queria que você falasse para o nosso público aqui, o que vocês têm aí para quem se associa, claro, e passa a gozar desse benefício. Então vamos lá, pessoal. Isso aqui não é só para o aposentado não, viu? Isso aqui também é para o pessoal da ativa, seletista, você pode também ser associado, né? Não é só o antigo estatutário, que só tem esse nome, né? Então, nós dividimos as classes antes da lei de 94 e depois da lei, seletista e os estatutários. Vocês todos podem ser associados. Podem entrar em contato com a nossa associação e ter o direito de gozar do nosso hotel. É um hotel bem centralizado, né? Então, vocês podem vir, deixar seu carro aqui, sair para fazer os passeios, tudo a pé, que é a coisa mais gostosa. Aqui em Águas de São Pedro. Aqui em Águas de São Pedro. Na praia, nós temos também uma colônia bem grande, são 23 quartos, lá cabe muita gente. Lá nós oferecemos café da manhã e almoço. Por quê? Porque como é um lugar mais afastado, então não tem tanta coisa próxima. Mas nós temos lá, nós oferecemos também petiscos, se você quiser consumir, bebida, a gente tem alguma coisa lá. Na praia fica onde?
fica no Balneário Flórida, Jardim Real. É bem difícil ali, viu? Ah, tá. Bem difícil, é um lugar muito gostoso, bem pé na areia, porque é próximo da areia mesmo. Olha que bacana. É um lugar bem gostoso, é mais simples. Aqui eu pretendo... Só tem que fazer reserva prévia, né? Sim, por quê? Porque chega fim de ano, tem lista de espera. É época de temporada, todo mundo adora uma praia. Mas, gente, aqui em Águas tem sempre eventos. O prefeito é maravilhoso, tem muita banda, tem muito eventos de rock. Aliás, me parece que aqui em Águas de São Pedro tem um pequeno Natal Luz, né? Como em Gramado que... Aliás, o ano passado foi aqui maravilhoso, né? Bom, muita gente viu lá através do nosso canal, que a gente colocou lá no Facebook e tudo mais, a gente fez a divulgação do Natal Iluminado. Aqui, na época da Páscoa, teve, na época do Carnaval. Então, pessoal, aqui vocês vão ter o hotel o ano inteiro. E outra, tem festival de inverno, não é só no inverno não, né? E o hotel ele é bem intimista, vocês podem trazer churrasco, fazer seu churrasco aqui, se vocês quiserem fazer um aniversário, chamar um buffet, nós temos uma cozinha que dá para ser... Tem toda a infraestrutura. Tem toda a infraestrutura. Com piscina, estacionamento. Piscina, estacionamento, ele é bem centralizado, né? E lá na praia também. Se vocês quiserem, nós temos, né, os salões lá, que são grandes. Uma hora vocês vão conhecer através do canal, porque eu vou convidar o doutor e sua equipe para estar lá, para vocês conhecerem, porque é bem grande lá, é 1.300 metros quadrados, ao dobro daqui, né? Devagarzinho, eu trabalhando com muito cuidado, porque é um dinheiro que a gente vive só das mensalidades, pessoal. Por isso que vocês têm que entender que essa associação não é minha, não. Quando eu falo de vocês, é nossa. Nós temos obrigação de fiscalizar. Não é só essa presidente, qualquer outro presidente. Fiscaliza, ela é sua. É um orçamento participativo, né? Exatamente. Eu faço uma gestão participativa. Eu faço com que o associado esteja engajado naquilo que ele tem. Ele vai saber tudo aquilo que está perdendo. Se ele não sabe, eu obrigo a família a participar também. Porque eu brigo com todo mundo, viu, doutor? Isso é fato público e notório. Porque, assim, eles são de idade... Eles criaram vocês, os filhos, a família, eles têm obrigação de cuidar deles, são os nossos velhinhos. Gente, eu estou aqui hoje, que nem... Logo eu também vou estar bem velhinha, né? Já estou um pouco, né? Mas a gente dá uma disfarçada, né? Mas, pessoal, bem... Vocês vão... Aqui não é somente tristeza, também tem as alegrias. E eu acho que tanto o pessoal da Ativa, os seletistas, vocês vão se sentir, né... recepcionados por uma associação que eu estou abrindo para vocês. O doutor Rodrigo, ele faz essas ações, a gente faz parcerias, vocês vão se sentir sempre muito bem acompanhado de qualquer problema que vocês tenham. Bom, então, Dalene, vamos lá. Como toda história tem um começo, um meio e um fim. Então eu queria desejar agradecer a oportunidade de ter vindo aqui, batido um papo gostoso com você, que é essa mulher engajada, trabalhadora e dedicada a esta causa, tá? E gostaria que você fizesse sua colocação final para a gente fechar isso daqui, esse nosso podcast. Bom, doutor, não preciso nem falar que eu tenho que te agradecer, né? O convite, eu me senti honrada de estar abrindo também, afinal de contas, o seu podcast vai fazer o quê? Com que a nossa associação tenha mais visibilidade. E através do seu canal, dizer o seguinte, não é porque você não é associado que você não será bem-vindo. Venha conversar com a gente, né? Eu chamo a toda a classe cartorária do estado de São Paulo. Todos os auxiliares, inclusive, vou falar uma coisa para vocês, nosso primeiro associado seletista foi a pessoa arrumadeira do cartório. Gente, eu me senti tão honrada com isso, porque ela ganhou um salário tão pouquinho e ela paga religiosamente um dia. Por quê, gente? Então venham para cá. Venham fazer parte dessa casa, essa casa é de vocês, ela está aqui de braços abertos para receber sempre vocês, tá bom? E
vocês vão ter todos os meus contatos. Então agora eu vou ficar só aguardando vocês falarem comigo. É isso aí, gente. Então, mais um capítulo do nosso podcast. Acesse lá meu canal Vivenciando Cartórios com o Dr. Rodrigo Campos Meda ou as minhas mídias sociais, o Facebook Rodrigo Campos Meda ou o meu Instagram, dg.rodrigocamposmeda. Um grande abraço, fique com Deus. Até logo, pessoal. Fiquem com Deus.